Fala, meus queridos alunos e queridas alunas. Gente, mais uma vez aqui, que bom estarmos juntos, né? Quero te agradecer aí por essa parceria e essa confiança que você tem me dado. Meu curso de raciocínio lógico matemático. E aí nós estamos numa série de conjuntos numéricos. Por que o professor Fagner, né, tem dado uma prioridade a conjuntos numéricos? Eu considero conjuntos numéricos um assunto perene. Você estuda, mas os outros tópicos que você vai estar comigo aqui vai depender exclusivamente de conjuntos numéricos. Então, se você está bem neste conteúdo, você pode até pular determinados tópicos. Ah, esse aqui eu já sei, eu pulo, né? Não necessariamente você precisa assistir todos. Mas se você é um aluno que carece, né, de relembrar e às vezes até aprender mesmo, porque, né, às vezes o ensino foi precário, você acabou não aprendendo, não vendo nada disso. Números racionais. Hoje a gente vai falar a aplicação imediata dos números racionais, que são os números fracionários. Você sabe que os números fracionários é uma representação exatamente do conjunto dos números racionais. O conjunto racional é representado através de uma fração, numerador, denominador. Eu quero relembrar algumas situações como operações entre frações, soma, subtração, comparação entre frações, a multiplicação entre frações, a divisão entre frações. Então a gente vai relembrar algumas operações exclusivamente, não é uma aula longa, é uma aula curta, exclusivamente das operações envolvendo frações. Assunto este, gente, de grande dificuldade, né, da maioria. Tem aluno, inclusive, ele foge de fração. Quando ele vê fração na prova, quando ele vê fração nos exercícios, ele fala, ai meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir fazer fração? Né? Jesus! Então eu quero te ajudar, mudar esse jeitão de você enxergar, né, as questões. Depois nós teremos uma aulinha exclusivamente de problemas envolvendo fração. Não vai ser nessa aula que eu vou falar de problemas envolvendo fração. Aqui eu só quero relembrar as ferramentas. E aí você, por favor, treine. Se você tem dificuldade nesse assunto, treine. Assista diversas vezes essa aula, tá? Recomendação é isso. Não deixe de pegar os mesmos exemplos que o professor Fagner faz e refazer. Isso serve para todo o meu curso, tá? O professor Fagner expõe aqui, né, na TV, na nossa televisão virtual. Mas, gente, você tem o material PDF, você baixa o seu material. Se você não pode imprimir, às vezes fica caro para você, não tem problema. Você pega o seu dispositivo, seu tablet, né? Notebook, independentemente, acompanhe, né? Porque você vai assistindo em uma TV, num tablet, no notebook, vai acompanhando o PDF em outro dispositivo, por exemplo, um celular, não um smartphone, iPhone, o que quer que seja. Tá bom? Gente, refaça essas questões, não se esqueçam. E não é assim, né? Pulei para o próximo assunto e esse assunto fique no esquecimento. Não. Hora ou outra você retorne, por exemplo, a números fracionários e refaça as mesmas questões. Se necessário, retorne à aula e assista aos vídeos. Tá? Aí é para ser acessado. E o que você precisar, estou à disposição. Pode mandar mensagem aí nos meus canais, né? Você vai falar especificamente com o professor Fagner. Um abraço para você. Gente, olha só. E nós temos o seguinte, os números fracionários. Você sabe que são aqueles números que é definido por, né, por uma ou mais parte do todo. Quando, por exemplo, um funcionário, né, ele é dispensado do local de trabalho dele, e aí, por exemplo, ele, daquele ano corrente, ele trabalhou 7 meses, só que ele trabalhou 7 meses de um total de 12. Esse é o conceito de fração, né? O 7 seria o numerador, e o 12 é o nosso denominador. Aqui eu tenho uma situação clássica, uma representatividade de fração, tá? Então, procure sempre lembrar de que fração é sempre uma divisão. Então, quando eu estou dividindo 7 por 12, eu estou optando pela representação fracionária. A porcentagem, quando você escreve 20%, por exemplo, você sabe que 20% é quantas vezes o 20 cabe dentro do 100? É 20 dividido por 100. Gente, de novo, ao invés de optarmos pela representação percentual, a gente está optando pela representação fracionária. Claro que essa fração ela não é a fração irredutível.
mas não deixa de ser a representação fracionária que a gente poderia encontrar a fração equivalente, né? Já já a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. A gente fala isso em razão, proporção, mas fala aqui em fração também alguma ideia de equivalência. Então, gente, a leitura aqui, 20 centésimos, né? 20 centésimos. Já já eu vou tratar especificamente um pouquinho sobre isso. Eu nunca me esqueci, né? Não me esqueço, na verdade, da minha professora que eu tive lá no ensino fundamental, quinta série, minha tia Jurandira, né? Olha o nome. O nome não era muito bom não, mas a professora sensacional, né? Nunca me esqueci dessa professora. E aí, gente, você pode pegar, por exemplo, no caso do exemplo 7 sobre 12, você tem 7 dozeavos. O 7 seria a parte requerida, é o numerador, né? Mas neste caso a parte requerida. E o 12 é a parte total. 12 é a parte total. Parte total. Me lembro muito bem que a minha tia Jurandira fazia isso com barra de chocolate. Eu não sei se a sua professora, seu professor fazia isso com pizza, né? Ela fazia com barra de chocolate. Ela desenhava uma barra de chocolate, então ela fazia 12 partes, ó. 1, 2, fim. Faça de conta que todas as partes são iguais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais um pedacinho aqui, ó, 12 partes. E a minha tia Jurandira, naquele momento, era a quinta série, que hoje é o 6º ano, ela falava assim, pinte a parte, tá? Pintar a parte requerida. Pintar a parte solicitada. Então a gente ia lá, aquele momento lúdico, você sabe que o menino de quinta série ele gosta mais de pintar do que provavelmente da matemática, né? E os meninos lá, gente, os olhinhos brilhavam, todo mundo gostava daquele momento lúdico, gostoso. E a gente tinha que pintar 3? Não, a gente tinha que pintar 7. A gente tinha que pintar 7 partes, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, tá? Olha aí, gente, ó, pintei bonitinho. Ó, saindo um pouquinho, né? Lembro da minha filhinha, Sofia, 5 aninhos, vai pintando, e o papai fala, né? Não pode pintar do lado de fora da figura, minha filha, ó, dentro. Gente, nós temos aqui, ó, 7 de 12. Essa é a parte requerida. 7 de um total de 12. E aí um conceito bastante, sim, a gente vai usar bastante, não necessariamente nessa aula, mas nos problemas envolvendo frações, que o professor vai deixar depois aí na sua área, é a parte restante. É a fração restante. Fração restante. Eu até brinco com os meus alunos. O sonho do numerador é se tornar um denominador. Olha quantas partes lá, minha tia perguntava assim, quantas partes você deixou de pintar? 5 de um total de 12. Isso aqui é a fração restante, né? A gente trabalha muito com o conceito de fração restante. Muito, gente, muito. Vários exercícios que serão resolvidos por fração restante. Você está em outros temas da matemática que a gente utiliza a ideia de fração restante. Isso é muito importante você entender. Tá? Então são 12 partes, são 12 meses do ano. Mas ele não trabalhou 12, ele trabalhou só 7. Então ele tem direito, por exemplo, ao 13º? Tem. Participação, 7 dozeavos. Tá? A participação do 13º dele. Ele deixou de trabalhar, fração restante, 7 o que falta para 12. 5, ó. 7 o que falta para 12. Não é toda hora que também a gente vai ficar fazendo figura, né? Mas é que a ideia lúdica, para você entender, né? É exatamente essa situação. Então, as partes, resumo então daquilo que a gente falou. Os termos da oração, nós temos, né? O denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro for dividido. Exatamente, está aqui o numerador, ó. E o numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. No caso lá, são 12 partes, o exemplo que eu dei. Só que ele não trabalhou 12, ele trabalhou só 7. Então, 7, parte requerida. O 12, o denominador, representa a parte total, tá? Então, aqui a gente tem a representação aqui. Lembrando que o denominador nunca pode ser 0. Quando você pega 2 dividido por 0, professor,
Impossível. Se você conseguir dividir 2 por 0 na sua calculadora, eu vou te dar um prêmio. Não tem. Você pega 0 dividido por 0 e fala, professor, indeterminado. Indeterminado. Eu já expliquei isso, né, em outro momento. Você pode ter o 0 no numerador. No denominador, ele nunca pode ser 0, tá? Eu jamais, anota aí, terei o denominador igual a 0. Ele é sempre diferente de 0, tá? Então, numa fração, sempre teremos esses dois termos, o numerador e o denominador. Lembrando, gente, que este número em forma de fração é o número racional. Vocês sabem que os números racionais, eles são os decimais finitos, as dízimas periódicas, as raízes exatas, e que os números racionais, eles sempre poderão ser representados através de uma fração, né? Então, nada mais é do que falar agora os números fracionários, as operações de números, né, racionais. Dúvida? Entendeu? Fácil, né? Aqui exatamente um resumo da minha tia Jurandira, homenagem à tia Jurandira, né? Belíssima professora, tia Jurandira. Nós temos aí o exemplo, né, gente? Ó, eu dividi, né, a minha barra de chocolate em duas, então você tem, eu pintei só uma das duas, então você tem a metade, 1/2. Tá vendo aí, ó? No segundo exemplo, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 partes, por isso que no denominador é 4. Só que eu pintei duas, então na verdade não deixa de ser metade de novo, porque 2/4 é a fração equivalente, né, gente? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 6, mas eu pintei 3, de novo eu tenho a metade. Na verdade, todos esses exemplos são frações equivalentes, as representações com denominadores diferentes, mas eles não deixam de ser frações equivalentes, que todos eles representam a metade, tá? Eu sempre pintei a metade, repare aí. Mas independentemente, né, eu poderia, né, pegar uma fração, pegar lá, ó, 1, 2, 3, 4, geralmente é tudo igual, né? O desenho aqui a gente está preocupando tanto, mas você vê que no desenho que eu fiz, né, pelo computador, eu procurei colocar todas as partes iguais. O que significa? O valor de uma parte é igual para todos. Se você descobre que essa parte vale 2, todos valem 2. Todos. Pelo fato deles serem iguais, tá? Foi só o 2 aí foi só um número que veio na minha cabeça. Tá bom? Ó, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, né? Mas das 6 eu só pintei, atenção, pintei 5, né? Então, total é 6. Quantas partes eu pintei? 5. 5/6. Então, 5 é a parte que eu pintei, a parte requerida. Atenção. E o 6 é o total, é a parte total. Beleza? Lembra lá da fração restante? Para você não esquecer, quem é a fração restante? Quantas partes deixaram de ser pintadas? Uma parte. Então, é 1 do total de 6. Legal? Se eu viro para você assim, ó, a chance de chover é 5/6. Você vai lembrar assim, professor, 5, quanto falta para 6? 1. Então, a chance de não chover é 1/6. Professor, mas se o meu numerador virar igualzinho ao meu denominador, aí eu tenho 1. Porque 6 dividido por 6 é 1. E aí esse 1 é 1 inteiro. É 1 inteiro. Que é a mesma coisa que 100%. Então, quando eu falo que eu estou 6/6, é a mesma coisa que 1. É a mesma coisa que 100%. É porque na prática, no dia a dia, a gente não fala, eu estou 1. Né? Você fala, e aí, como é que você está? Ninguém fala 1. Mas 1 é o todo. 1 é 100%, é a mesma coisa. Se eu falo, estou 100% em representação percentual. Eu estou 1 na representação decimal. Eu estou 6/6, eu estou na representação fracionária. Entendeu? Então, quando a gente pega a fração, divide o numerador pelo denominador e dá 1, significa que é a parte inteira. É todo mundo. Eu pintei tudo, né? E aí, quantas partes do muro você pintou? Pintei todo o muro. É a mesma coisa que você dizer, né? 100% do muro. É a mesma coisa que você dizer 1, né? Meu aluno Ada, né? Trabalha na empresa de pintura, né? De pintura. E aí, o professor encomendou para ele, ó, preciso da tinta aí, né, tal, tantos metros quadrados de muro, vou pintar todo o muro, né? Ele perguntou, ele falou, professor, qual é a área total do seu muro? Quantos metros quadrados de muro você vai pintar? Eu falei, 100%, eu vou pintar 100% do muro.
né? Mas eu poderia dizer para ele, ó, eu vou pintar 1, né? Mas na prática, no dia a dia, ninguém fala eu vou pintar 1. É a mesma coisa que 100%, que o 1 é o numerador se tornando igual ao denominador. Bom, aqui tem algo só de curiosidade. A prova não vai perguntar essas questões das leituras, mas é bom deixar aí, né? Tá no seu material. Quando os denominadores são de 2 a 9. Quando eu tiver um denominador de 2 a 9. Aí eu leio assim, gente, ó. Meio, 1/3. Quando eu falo meio, é um meio, né? Mesma coisa, né? 1 meio, é 1 sobre 2. Então, quando o denominador estiver entre 2 e 9, eu leio aí, ó, 1/3, 1/4. Isso até cai, por exemplo, em equações, problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Então, fica atento aí. Eu tenho aqui, ó, 1/4, eu tenho 2/5, eu tenho 7/6, eu tenho 1/7, eu tenho, né, 1/8, 3/9. São exemplos, gente, são exemplos. Professor Fagner, e se o meu denominador não tiver entre 2 e 9? Fácil. Aqui, gente, quando os denominadores são números maiores que 100. Aí eu não vou ler, né, 6/11. Eu vou ler 6/11 avos. 6/11 avos. 17/24 avos. 10/13 avos. 60/32 avos. Compreendeu? Então, se estiver de 2 até 9 o denominador, eu vou ler como 1 meio, 1/3, 1/4, sei lá, né, 3/4, sempre que o denominador estiver entre 2 e 9. Se o denominador estiver acima de 10, aí eu vou ler, né, por exemplo, né, você tem, né, 2 sobre 13, você vai ler 2/13 avos. 2/13 avos. Agora, pode ser que os meus denominadores, gente, seja 100, 10, 100, 1000, é uma particularidade. Neste caso aqui são os números decimais. Os números decimais, que a gente vai tratar um bloquinho especial para os números decimais, pode ficar tranquilo. E aí os números decimais você vai ler assim, gente, ó, por exemplo, 9 sobre 10, 9 décimos. Toda vez que você tiver um 10 no denominador, você vai ler 9 décimos, 8 décimos. Tá? Você tem lá, né, 3 décimos. É porque o denominador vale 10. Professor, então se o denominador é 100, aí centésimo. 37 centésimo. Se você tem lá, por exemplo, né, o denominador 1000, 80 milésimos. 80 milésimos. Então, quando a gente está falando em centésimo, a gente está falando do denominador 100, milésimo, denominador 1000. Décimo, que geralmente é o mais comum, né? Principalmente com centésimo também, que centésimo não deixa de ser a porcentagem. Quando eu escrevo 37 sobre 100, é a mesma coisa que 37%. Ah, professor, então a porcentagem nada mais é do que um denominador 100, né? Centésimo, isso, exatamente. Então, eu estou te mostrando aí, gente, só a representação das leituras, porque às vezes o aluno, né, a gente... Sabe? Parte da premissa que você já sabe, isso está num problema, isso está na parte escrita, você precisa transformar para a linguagem matemática e nem sempre todo mundo lembra. E o meu curso ele é um raciocínio lógico matemático começando do zero, para te ajudar, principalmente você tem muito tempo sem estudar esse trem, tá? Então espero que vocês tenham entendido aí. Só questão da leitura, a prova não vai perguntar esse trem da leitura não, tá? Mas isso pode estar dentro do texto, dentro de um problema, e aí você não sabe transformar da linguagem escrita para a linguagem matemática, porque não falaram isso para você. A prova chega lá e fala, né, 11 centésimo, e o cara, e agora? Como que eu escrevo isso matematicamente? Ah, o senhor falou que 11 centésimo é a mesma coisa que 11 sobre 100. Tá? Talvez para muitos isso aqui não seja tão importante, mas se para você for importante, bacana, né? Legal dividir isso aí com você. Gente, nós temos aqui as frações equivalentes, né? As frações equivalentes. Antes da gente entrar propriamente nas operações, tá? Então, as frações equivalentes são diferentes possibilidades de você escrever, gente, né? De você representar a mesma quantidade. Para encontrarmos as frações equivalentes, deve-se multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui tanto faz, tá, pessoal? Aqui tanto faz. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 2/13. Professor, isso aqui é uma fração equivalente? Aí depende. Isso aqui é uma fração equivalente.
Se você multiplicar isso aqui por 3, e lembre, se eu multiplico, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador também. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 13 dá 39. Então, a fração 6/39 é equivalente à fração 2/13. Isso serve para multiplicação, isso serve também para divisão. Se eu escrevo lá, né, por exemplo, 20/60. Isso aqui é equivalente. Aí você fala, professor, eu vou dividir, atenção, tudo por 10. Ou seja, eu poderia dividir por 20, tá? Se você quisesse. 20 por 10, você sabe que 20 por 10 dá 2. 60 por 10 dá 6. Então, 2/6 é a fração equivalente a 20/60. Tá? Professor, mas eu poderia continuar simplificando essa fração e tornar essa fração irredutível. O que é a fração irredutível? É quando eu não consigo mais simplificar essa fração, mas ela não deixa de ser equivalente. Por exemplo, eu posso dividir isso aqui por 2, dividir isso aqui por 2. Lembre que o número que eu multiplico tem que ser numerador e denominador. Assim também para divisão. Se eu divido o numerador, também tem que ser o mesmo número para o denominador. Tá vendo que tem que ser divisão comum? Também para multiplicação, a mesma coisa para divisão, tá? Então, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, falar 20/60 é equivalente a 2/6, né? 2/6 é equivalente a 1/3. Então, eles são equivalentes. Essa é a ideia das frações equivalentes. Às vezes, a gente está com a mesma resposta da prova, só que na forma da fração equivalente. Aí você não simplifica e fala, não tem resposta. Não, tem. Falta você simplificar, às vezes falta encontrar a fração irredutível. E aí você fica procurando e fala, poxa, professor, deu um mole danado. Poderia simplificar da fração, ter encontrado a resposta que está lá nas alternativas. E às vezes você não fez. Mas você está certo, você só está com a fração equivalente. Tá? Vamos ficar antenado nisso aí. Professor, vamos entrar então para o que interessa. A comparação entre frações. Então, pode ser que a gente precise, né, de determinado exercício, encontrar a comparação entre frações. Bom, então você tem aí a ideia de comparação. Se o denominador das frações for o mesmo, você só precisa olhar o numerador para saber qual que é a fração que é menor. Porque às vezes no exercício você pergunta, qual fração é maior, qual fração é menor? Coloca as frações na ordem crescente. E aí, como é que nós vamos fazer esse trem? Aí tem uma belíssima questão para você, para a gente comparar. E aí eu quero te mostrar, que é sozinha da IBAD, como é que isso pode vir na sua prova. Em uma prova da faculdade, 3 amigos queriam saber quem tinha acertado mais perguntas. Sabemos que do total de questões da prova, José errou 2 nonos. Então, José, pessoal, José, né? Ele errou. Atenção. Ele errou 2 nonos. Lembra lá? Fração restante? Se o José errou 2 nonos, quanto ele acertou? Ele acertou. Gente, 2, quanto falta para 9? 7 nonos, né? Tá vendo, ó? A ideia de fração restante, como isso aparece nos problemas. Você fala, professor, por que apareceu esses 7 nonos? Você até poderia, igual minha tia Jurandira, desenhar 7 tabletezinhos, 7 partes iguais e pintar 2 e falar, quanto falta 2? Quanto falta para 9? Uai, tá faltando 7. Então aqui é o que ele acertou. Esse aqui é o José, né, gente? Aí, o Marcelo, aí ele fala que o Marcelo acertou. Cuidado. A respeito de José, ele fala errou. A respeito de Marcelo, ele acertou 7/12. Então, quanto ele errou? 5/12. Lembra que é a fração restante. Sempre a fração restante. A Raquel, gente, a Raquel acertou 5/8. Acertou, tá na segunda coluna. 5, quanto falta para 8? 3/8. A pergunta do exercício. Logo pode se concluir. Dá uma olhada que todas as opções estão na ideia de acertar, ó. A comparação entre eles está no acerto, não está nos erros. Então a gente vai pegar só os acertos dos 3, ó. Só que como que eu vou saber quem acertou mais, quem acertou menos, se a gente não tem a fração com denominadores iguais?
Então, como é que a gente compara a fração? Anota aí. Como é que compara? Toda vez que você precisar comparar a fração, anota essa dica. Comparar a fração MMC. Sempre a ideia. Professor, mas eu posso dividir a fração, não posso? 7 dividido por 9, 7 dividido por 12, 5 dividido por 8. E comparar dessa forma também. Pode. Só que eu vou utilizar aqui o processo do MMC. Tá? Lembrando que na prova você está sem calculadora. Eu vou fazer o processo do MMC. Então, vou fazer aqui 7 nonos, 7 dozeavos, 5 oitavos. A leitura, né? Que você já aprendeu agora há pouco comigo. Como os denominadores são diferentes, lembra que o primeiro aqui é o José, o segundo é o Marcelo e o terceiro é a Raquel. Tá? Então, eu vou fazer o MMC de 9, 12 e 8. Então, eu vou no cantinho do meu caderno. Você já teve uma aulinha de MMC comigo. De 9, 12 e 8. Eu vou fazer pelo método da dica do L. O L de legal. Mas você pode fazer pelo processo convencional. Se você não assistiu minha aula de MMC, retorne aí que eu faço uma revisãozinha para aqueles alunos que já esqueceram esse trem. O que acontece, né? Então, por exemplo, aqui, gente, existe um número que dê para dividir pelos 3? Não, não tem. Mas, por exemplo, tem número que pode dividir pelos 2. Tipo, aqui, por exemplo, eu vou fazer por 4. Porque a dica do bizu, ou a dica do bizu, né? Porque, pessoal, pelo bizu, não necessariamente precisa ser número primo. Pro tradicional, sim, tá? Então, 9 não dá por 4, 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Eu vou fazer por 3 agora, porque 9 e 3 dá por... né? Lembra que eu faço a pergunta por 3, depois eu faço a pergunta em dupla. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, e aqui não tem. Não tem mais nenhum número que seja divisível por dupla, tipo 3 e 1, 3 e 2, 1 e 2. Aí eu faço o L de legal. 3 vezes 1, 3, vezes 2, 6, vezes 3, 18. 18 vezes 4, é 2, né, pessoal? 72. Então, o MMC aqui, pessoal, é 72. O número comum a 9, 12 e 8 é 72. Lembra que o valor aqui, né, a ideia aqui, você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Olha o bizu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Anota isso no seu caderno, para você não esquecer, tá? Você divide pelo de baixo. 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 7, 56. Beleza. 72 dividido por 12. Gente, 72 por 12 dá 6, né? 6 vezes 7 vai dar 42. Aí. 72 dividido por 8 dá 9, né, gente? 9 vezes 5, 45. Maravilha. Lembrando que eu tenho aqui, pessoal, já o denominador comum aos 3. Então, essa é a parte do José, essa é a parte da do Marcelo, né? E a parte da Raquel, tá? Reparem que quem acertou mais questões é quem tem a maior parte, é quem tem o maior numerador. Como todos eles têm o mesmo denominador é 72, então significa que o maior denominador é do José. O José tem o maior denominador. Gente, o José... o maior numerador, né? O José acertou mais questões. Quem é a segunda pessoa que acertou mais questões? A segunda pessoa que acertou mais questões foi a Raquel. Gente, e a terceira pessoa, obviamente, né, que acertou menos questões, foi o Marcelo. Então, o José ficou em primeiro lugar, acertou mais que todo mundo. Raquel foi em segundo e o Marcelo foi em terceiro. Vamos lá, gente. Letra A. Marcelo acertou mais questão que Raquel. Não, Marcelo foi em terceiro lugar. Não é verdade. Letra B. José acertou menos questões que Marcelo. José ficou em primeiro, como é que ele acertou menos questões? Aí tá doidão, né? Questãozinha. Marcelo acertou mais questão que José. Marcelo, não é verdade. O Marcelo ficou em terceiro lugar. Letra D. José acertou menos questão que Raquel. Gente, o José ficou em primeiro lugar. Letra E. Raquel acertou mais questão que Marcelo. Sim, Raquel ficou em segundo, Marcelo em terceiro. É essa aí, gente, a letra E
Belíssima questão. Então tá vendo aí, pessoal, o processo de comparação entre frações pelo método do MMC. Lembra que eu peguei, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. É bom anotar. Por que eu encontrei o 72? O MMC. Por que eu encontrei 56? Que eu peguei o 72, dividi por 9, o resultado multipliquei por 7. 72, dividi por 12, o resultado multipliquei por 7. Entendeu? É isso. Aqui mesma coisa, 72 dividi por 8, o resultado multipliquei por 5. Tá bom? Gostou? Quanto tempo você não vê esse trem? Veja que é um assunto que a gente precisa revisar. A gente não revisa isso, provavelmente a gente vai errar isso facilmente. Você vê que é fácil, mas o processo ele precisa ser repetido. Como é que você quer treinar? Como é que você quer ficar bom nesse trem, sendo que você não treina? Agora os números fracionários, gente, só que operações com números racionais envolvendo, gente, adição ou subtração. Eu vou trabalhar cada tópico. Só que na adição ou subtração, como é que a gente faz a soma de frações? Como é que a gente faz, né, a subtração de fração? A regra é a mesma. Só que eu tenho dois tipos, neste caso. As frações tendo o mesmo denominador. Adiciona-se e subtrai o denominador e repete o denominador. Vou dar exemplo aqui. Questão número 2. Como é que eu somo essa fração? 3 sétimos mais 2 sétimos. Primeira coisa que eu checo, denominadores são iguais? São. Então você repete o denominador e faz 3 mais 2, 5. Só assim, gente. Muito fácil. Se os denominadores forem iguais, é só isso. Letra B, os denominadores são iguais? Sim. Então repete o denominador e faz. Ah, professor, mas está subtraindo. Ei, o primeiro tipo, tanto soma como subtração de denominadores iguais, repete o denominador e faz a operação que tem que ser feita no numerador. Então, 6 menos 2, pessoal, dá 4. A última você tem denominadores iguais e você tem soma e subtração junto na mesma operação, não tem problema. 2 mais 4, 6. 6 menos 5 dá 1. Então tá certo também. Então essa belíssima questão número 2, bem simples, este bloco especificamente é mais essa ideia de calcule, para a gente relembrar esse trem, é para te mostrar exatamente que soma ou subtração de denominadores iguais, você sempre repete o denominador. Esse é o primeiro tipo. Mas eu tenho o segundo tipo, pessoal, que é soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Aí eu farei agora o MMC. Agora o MMC. Eu só faço o MMC, então, para dois tipos de situação. Comparar frações ou soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Eu faço o MMC também. Olha que aula importante. Se fosse para apelidar essa aula, seria aula Mucilon. É aquela aula muito importante, que às vezes você não está aguentando comer carne, você já quer avançar a matéria lá na frente, mas nem sabe somar e subtrair frações, meu filho. Então essa aula é boa para você. Você revisar e pegar essas questões e refazer diversas vezes, até isso ficar, gente, muito comum, familiarizada aí, né, na sua mente. Muito importante. Aqui nós temos o seguinte, gente, ó, calcule. Só que neste caso, os denominadores são iguais? Não. Então você vai no cantinho e faz o MMC. Ah, professor, de 4 e 6, né? Isso. Existe um número que seja comum a 4 e 6 ao mesmo tempo? Sim, o 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Existe um número que seja comum a 2 e 3 ao mesmo tempo? Não, eu faço o L de legal. Pessoal, eu não vi essa dica sua do L de legal. Retorne à aula de MMC. Tá aí no seu material. Não deixe. Esse bisuzaço pra você, né? Pessoal, eu faço por 2, por 3, tá ótimo, tá certo também. Mas é que é um bizu, né? O L de legal, o L invertido. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. E o processo aqui é sempre o mesmo. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Repete comigo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, você vai dividir por 4 e multiplicar por 1. Ó. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5, 12 avos. Essa fração, gente, é uma fração, né, irredutível. Não tem nenhum número que dê para dividir numerador e denominador ao mesmo tempo para reduzir essa fração mais. Então,
excelente, né? A gente poderia aqui multiplicar por um determinado número, dividir não dá, né? Gente, a letra B tem denominador diferente? Tem, 4 e 5. Então você vai no cantinho da prova e faz o MMC, 4 e 5. Existe um número que dê para dividir 4 e 5 ao mesmo tempo? Não tem. Então a gente faz o L de legal direto. 4 vezes 5, 20. Ganha tempo nesse bizu do L de legal. Então você tem aqui 20. Lembra que você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Repete o processo. Mesmo que você já saiba, procure repetir o processo. Você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Eu falo assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Só isso. Isso para soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. E a comparação também é igual, tá? Repare que a primeira questão eu fiz assim também. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Gente, 15 menos 4 dá 11. Então, 11 20 avos. Tá aqui, gente, a belíssima ideia, né, da letra B. Agora, professor, você mostrou para nós aí, né, que se tiver comparando fração, a gente faz MMC. Se tiver somando e subtração de frações, depende. Se os denominadores forem iguais, repete o denominador e faz a operação do numerador. Foi o primeiro tipo. E o segundo tipo, soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, sempre o MMC. Tá vendo? Maciço, gente. Massificar isso, tá? Ó, precisa treinar isso durante a semana. Agora, professor, e multiplicar a fração? Multiplicar a fração, você vai fazer cima, cima, baixo, baixo. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Eu já vi aluno multiplicando fração fazendo cruz credo, gente. Uma doideira. Você só faz a multiplicação em x quando você estiver tratando de equivalência. Por exemplo, 3 meios é equivalente a x sobre 2. Nós faríamos, né, a multiplicação em x. Só que na multiplicação de fração não é isso que ocorre. Você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ó, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Pronto. Já encontrei o resultado dessa multiplicação. Na letra B, olha só a letra B, hein? 8 vezes 3, 24. 9 vezes 4, 36. Professor, a fração 24, 36 dá para simplificar? Dá. Você pode, por exemplo, dividir por quanto? Aí fica a teu critério, tá, gente? Por 12? Por 2? Por 6, 24 por 12 dá 2, 36 por 12 dá 3. Então, a fração 24 36 avos é equivalente à fração 2 terços. Eu tenho um hábito durante o curso, você vai perceber isso. Vou reescrever aqui, ó, 8 nonos vezes 3 sobre 4. Eu vou fazer muito durante o curso essa simplificação aqui, ó. Antes de sair multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, eu verifico se tem numerador e denominador que dê para simplificar. 8 por 4 dá 2. Ó, 9 por 3 dá 3. Tá vendo? O que sobrou, gente? 2 terços. Ah, então eu posso... Ó, você viu que deu meu resultado, né? Eu posso antecipar. Pessoal, mas eu posso simplificar sim, ó, numerador, denominador, mesmo que não esteja de baixo. Lembra que a ordem da multiplicação não altera o produto? Se você faz 8 vezes 3, 3 vezes 8, não é a mesma coisa? Aqui eu tenho um produto de 2 terços vezes 15 oitavos. É a questão número 5. Eu posso sair multiplicando 2 vezes 15, dá 30. 3 vezes 8 dá 24. Que é igual, tá? Você fala, ah, professor, mas aí tem a fração equivalente, né? Sim, vou dividir aqui por 6, vou dividir aqui por 6. 30 por 6 dá 5, 24 por 6 dá 4, né, gente? Pronto, isso aqui é a fração irredutível, 5 quartos. Cadê 5 quartos? A letra A. Claro que eu não faria assim, né? Claro que eu não faria assim. A gente pode pegar 2 terços e já logo simplificar. Possivelmente você vai me ver mais fazendo desta forma durante o curso. Ó, 15 por 3 dá 5. 8 está maior por 2. O 8 está maior e está embaixo. 8 por 2 dá 4. Então sobrou 5 quartos. Ó, não é muito melhor fazer utilizando o processo da simplificação?
Ah, eu não gosto. Eu sugiro que você simplifique, tá? Eu sugiro que você simplifique. Aqui eu coloquei uma dica especial para problemas envolvendo frações. É a ideia, pessoal, porque muita gente, às vezes, ele não consegue conciliar essa ideia de, né, transformar da linguagem escrita para a linguagem matemática. Durante o curso você vai me ver muito falando isso. Ó, o verbo é igual, olha a conjunção, é ou, é e. Neste caso, pessoal, olha a nossa querida preposição. As preposições de, do e da é multiplicar, se você não sabia. Por isso que muita gente vai mal nas questões. Porque não ensinaram para ele traduzir da linguagem escrita para a linguagem matemática. Depois ele fica perguntando, poxa, por que eu não consigo ler o problema e montar? Tá? Como é que isso pode cair, por exemplo, na 6? Ó, qual a terça parte? Terça parte é 1 sobre 3. Dá é vezes. De, do e da é multiplicação. As preposições, guardem isso, tá? Vou colocar aqui, ó. As preposições de, do e da é multiplicar, tá bom? Vai, preposição. Tchau. Então, multiplicar. Quarta parte. A quarta parte é 1 sobre 4. Também, tá? De é vezes 2 terços. Professor, multiplicação de fração em numerador com numerador, dominador com dominador. E você falou que pode até simplificar. 4 por 2 dá 2. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Pronto, encontramos um 18avos. Tá certíssimo, gente, corretíssimo. Ó, o dobro é 2 vezes. O dobro do é vezes. Triplo é 3 vezes. De é vezes. 1/9. Tá vendo como é que a gente vai brincando com a ideia da multiplicação? Quantas pessoas não lembram ou não sabiam disso? 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui, ó, ficou 2 numerador, multiplicação de fração em numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador, não pode esquecer. Então 2 vezes 1, 2, embaixo sobrou 1. O 3, né? Quando não tem nada é porque subtende que aqui embaixo tem 1, ó. Só para ficar ligado aí. Na número 8, 1/5 de 1/4. 1/5 de do e da é multiplicar. Tanto faz você colocar a multiplicação assim, como assim, tanto faz. 1/4. Então você vai fazer 1 vezes 1, 1. 5 vezes 4, 20. Eu já vi aluno, gente, fazendo multiplicação de fração. Ah, vou fazer MMC. Não, MMC é para soma ou subtração de frações com denominadores diferentes ou comparação. Na multiplicação fração, pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso não. Olha o número 9. Quanto corresponde 3/4 de 420? Então, você vai fazer 3/4. O que é D, do e da? É multiplicar 420. Olha que gostoso, gente. Aí você pode optar em simplificar ou multiplicar numerador com numerador, que quando não aparecer é 1, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu vou fazer isso, ó. 3 vezes 420. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Dividido por 4. Aí você vai no cantinho do caderno e faz 1.260 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Desce o 6. 1. 1 vezes 4, 4. Resto 2. Desce o próximo. 0. Gente, 5, né? 5 vezes 4, 20. Resto 0. Deu 315. 315, letra A. Belíssima questãozinha. Olha 10. Qual o triplo? Triplo é 3 vezes. O dobro é 2 vezes. O triplo é 3 vezes. O quádruplo é 4 vezes. Qual o triplo do triplo? Do é vezes. De 1/9. Olha que questão gostosa, gente. 9 por 3 dá 3. Sobrou, gente, 3 vezes 1, 3. Embaixo aqui, ó, como se tivesse 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. E, gente, 1 é a letra E. Pra aí, a gente está indo para a parte finalzinha desse bloco gostoso, revisando, gente. Revisar e viver, não pode esquecer. Você sabe que na multiplicação, então, de fração é numerador com numerador, dominador com dominador. E a dica do D, do e da é que é multiplicar, como a gente utiliza aí, principalmente em problemas envolvendo frações. A gente vai ver isso em outro bloco, não neste especificamente.
Na divisão de frações, devemos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Lembra que a divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Professor, eu lembro do professor escrevendo isso. Quando eu escrevo 4/3 dividido por 5/2, eu poderia escrever isso assim, gente, ó. Só a título de curiosidade. 4/3 dividido por 5/2. Tanto faz. Isso é a mesma representação. Então, qual é a regra? Qual é a dica da divisão? Qual é a dica, gente? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Como é que faz o inverso da fração? O 2 vai para cima e o 5 vem para baixo. Isso significa o inverso da fração. Então, você tem aqui, gente, ó que gostoso. Multiplicação de fração. 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 5 dá 15. Então, nós temos aqui a chamada fração, né, resultante, a fração equivalente à fração irredutível. Na B, divisão, ó, divisão. O que você faz na divisão? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é 14/6? Você inverte. 6/14. Bom, vamos simplificar essas frações? Ó, 14 dá por 6. Vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Então, ó, eu vou repetir o 5 e o 7. E aí fica 6 por 2, 3. 14 por 2, 7. Gente, 5 vezes 3, 15. 7 vezes 7, 49. Dá para simplificar mais? Não, deixa quieto. Pronto. 15/49 avos. Maravilha. Dividindo a fração, a questãozinha objetiva, né? 36/5 pela fração 9/25 avos. Como é que divide fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ficou horrível aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Ó, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A simplificação nesses casos é sempre bem-vinda, tá? Ó, 36 por 9 dá 4. 25 por 5 dá 5. Embaixo ficou tudo 1, ó. Não precisa dividir por 1 ele mesmo. Então, 4 vezes 5, 20. Gente, olha como vai ficando muito fácil. Eu espero que esse bloco sirva aí, né, de ajuda para você. Principalmente a você que tem muito tempo que não estuda esse trem. Contratou o curso exatamente pensando nisso. Professor Fagner, eu preciso de um curso raciocínio lógico começando do zero. Raciocínio lógico matemático começando do zero. Não adianta eu pular para temas, né, que às vezes, né, você fala, professor, eu já quero pular para o assunto X, o assunto Y, mas você não tem a base, certamente você vai ter muita dificuldade lá na frente. Então você precisa revisar e viver. Um abraço, uma aula muito importante em Mucilon. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau!